Olá, nós estamos dando início a mais um podcast sobre a questão da primeira infância, que o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe tem tido essa preocupação especial, inclusive montando uma comissão para tratar desse assunto. E eu e a minha colega Laís Falador vamos conversar hoje com a doutora Ana Gabriela Prado, que é neuropediatra, e vai falar sobre o tema Primeira Infância é da nossa conta, da Comissão da Primeira Infância aqui do TCE. Inicialmente eu vou passar a palavra para a Laís, para abrir também com a sua participação e logo em seguida fazer a primeira pergunta à doutora Ana. Tá joia, vamos lá. Bom, eu sou Laís Falador, sou servidora do Ministério Público de Contas e membro da Comissão da Primeira Infância do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. E esse é mais um episódio do podcast A Primeira Infância é da Nossa Conta, uma iniciativa da Comissão da Primeira Infância do Tribunal de Contas de Sergipe. E em homenagem ao mês da infância, que é o mês de agosto, nós estamos gravando episódios todos com essa temática. Hoje nós estamos com a convidada a doutora Ana Gabriela Prado, que é neuropediatra, e nós vamos conversar sobre neurodesenvolvimento infantil. Vou pedir que a doutora se apresente, por favor. Olá, meu nome é Ana Gabriela Prado, eu sou neurologista infantil, né? Então, a gente estava aqui conversando, né? Eu fiz minha primeira residência em pediatria, né? E a segunda residência em neurologia infantil. Então, só para vocês entenderem, neurologia infantil a gente cuida da criança, então desde o nascimento, né, até a pré-adolescência, adolescência, e a gente cuida de doenças neurológicas, né, tanto relacionadas à saúde física como mental, né, crianças com autismo, epilepsia, paralisia cerebral, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como tudo começa, né, sobre a parte do neurodesenvolvimento infantil. Para a primeira pergunta, Laís, devolvo para você. A gente sabe que hoje há uma procura muito grande sobre esse assunto, né? Porque existem muitas doenças relacionadas à saúde infantil, né? Neurológica, e muitos pais ficam preocupados com alguns sinais que os filhos dão ou que deixam de dar. Então, eu queria perguntar para você quais são os principais marcos de desenvolvimento neurológico, assim, no primeiro ano de vida. Uma coisa que a gente conversa, né, da importância do neurodesenvolvimento, então tem uma campanha da pediatria que é a importância dos primeiros 1000 dias para a criança, que é a importância de desde a concepção, né, então ali na fase embrionária, após a concepção, o desenvolvimento do sistema nervoso central já começa. Então, a gente tem um desenvolvimento ali já iniciado na concepção até o 2º ano de vida. Então, por que a importância desses 1000 dias, né? Que vai mais ou menos até o 2º ano de vida? Porque é ali o momento de maior desenvolvimento neurológico. Né? Então, o que a gente tem que observar? O neurodesenvolvimento ele é composto, vamos dizer, de 4 etapas. O que a gente observa? A parte motora, a parte cognitiva, a parte de afeto e emoções e a parte de comunicação e linguagem. Então, a gente não tem que avaliar uma coisa isolada, a gente avalia o conjunto. Então, no primeiro ano de vida, a gente tem, vamos dizer, os marcos principais. Então, com 2 meses a 3 meses, a criança começa a sorrir, né? Começa a interagir, começa a acompanhar você. Quando você dá um objeto, ela começa a ter a vontade de pegar os objetos. Depois, na faixa etária de 4 a 6 meses, a gente sempre fala, o desenvolvimento é crânio-caudal. Então, ela começa a sustentar o pescoço, depois ela começa a sustentar o tronco, que aí a criança vai começar a rolar, né? Começa a atender pelo nome, então ela começa a ter essa compreensão do nome, né? E aí ela começa a sentar com apoio. Então, ela senta ela já tem um controle de tronco por volta dos 6 meses, então ela consegue se sentar, mas assim, se sustentando ainda em algo. Começa a brincar com objetos, passar de uma mão para outra, aquela fase oral que a gente chama que a criança coloca tudo na boca. Uhum. Por volta depois dos 6 meses até os 9 meses, então a criança já fica a posição de engatinhar. Então já fica de 4 apoios, né? Começa a interagir mais, sorrir mais, começa a balbuciar, imitar os pais. E por volta de 1 ano, ela já começa a ficar em pé com apoio, não necessariamente engatear. Então, às vezes é uma dúvida muito comum das pessoas, e principalmente quando tem 2 filhos, né? Porque meu filho andou com 1 ano. Mas o outro está atrasado porque andou com 1 ano e 2 meses. Isso não é atraso. Ele não chamou papai, ele chamou foi mamãe. Então, até a ciumeira. Então, assim, tem coisas que é normal e esperado. Então, o que a gente tem que avaliar?
Existe uma frase também que eu gostaria de deixar registrada aqui, que é totalmente errada. Cada criança tem seu tempo. Não existe isso. A criança tem o tempo adequado de cada coisa. Então, a gente chama de Antônio Lefreve, ele é o pai da neurologia infantil, ele estabeleceu os marcos do neurodesenvolvimento. Então, é uma escalinha que a gente tem para avaliar as crianças, que é a escalinha de Denver. Então, ele, através de vários estudos, estabeleceu as datas limites para cada coisa. Então, quando a criança tem que falar, quando a criança tem que andar, quando a criança tem que sorrir, né? Então, a gente acompanha tudo isso, né? A gente tem a caderneta da criança, que na caderneta da criança a gente tem, eu sempre oriento os pais, olha, acompanhem por aqui, porque os pais ficam nessa dúvida. Então, né? Tem um local de marca X que eles podem acompanhar o neurodesenvolvimento. Porque, doutora, então isso que a senhora está dizendo, evidentemente que quem está percebendo são os pais. É o pai e a mãe. São os marcos que o pai está observando. Exatamente. Mas quando ele vai chegar ao profissional, ele vai passar isso para o profissional. E outra também, o pediatra. O pediatra. O pediatra que acompanha desde a primeira criança, consulta. Desde a primeira consulta. Aí o pediatra vai perguntar, aconteceu isso? Isso, aí o pediatra avalia também. Então, certo. O pediatra é o nosso aliado, é um aliado da gente muito grande, certo. Porque eu digo assim, ninguém vai para o neurologista do nada. Então, eles acompanham com o pediatra, então o pediatra é capaz de avaliar o que é que está adequado, o que é que não está adequado, para poder encaminhar para as especialidades. E caso não esteja, eles encaminham para o neuropediatra. Exatamente. Daí a importância, desculpe, Leite, a importância de estar sempre levando essa criança no pediatra, né? Uhum. E outra, pediatra é pediatra, é clínico, cada um tem sua função, né, doutor? Cada especialidade é responsável por uma coisa, então é importante que busque o especialista, que o especialista que vai avaliar cada área da medicina, né? Então, o pediatra, o neuropediatra, o psiquiatra infantil. Então, eles não são substituíveis. Teve uma vez até que uma mãe perguntou assim, doutora, mas a senhora faz pediatria e neuropediatria? Eu disse, não. Hoje, eu atuo só como neuropediatra. A criança precisa ir para o pediatra também? Precisa. Porque a gente sozinho, a gente não trabalha só, a gente trabalha em conjunto. Então, a senhora encaminha para o... Eu encaminho. Uhum. Eu sempre pergunto se está acompanhando com o pediatra também. Sim. Você falou sobre alguns marcos, né? Então, já trouxe alguns itens dessa resposta que você vai me dar agora. Mas eu queria saber, assim, quais são os marcos de desenvolvimento motor e cognitivo que os pais devem estar atentos? Porque você também mencionou que essa frase de cada criança tem seu tempo é preocupante, né? Preocupante. Existe um certo limite para isso, não é? É. Então, quais são esses marcos motor e cognitivos que nós, pais, devemos estar atentos? Então, de 0 a 3 meses, a criança começa a sustentar o tronco e ter o sorriso social. O que é sorriso social? Ela olha você sorrindo, ela sorri de volta. Né? Então, é aquele sorriso que às vezes pode corresponder, mas às vezes ela também começa a sorrir. De 4 a 6 meses, ela começa... Antes disso, na verdade, de 0 a 3, ela já começa a olhar, acompanhar. As cores chamam a atenção da criança, né? De 4 a 6 meses, da parte motora, é o controle de tronco, né? Então, a criança rola e senta com apoio. Da parte cognitiva, ela começa a pegar objetos, passar de uma mão para outra, responder ao chamado pelo nome. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Sim. Então, a gente está falando do que é esperado para cada faixa etária. Pode variar um pouco de criança para criança, pode, e tá tudo bem. Então, a gente não tem que comparar com o vizinho, com o primo, com o irmão. O desenvolvimento de menino, às vezes, é diferente de menina também, né? Quando a gente fala por volta até os 9 meses, então, fica na posição de engatinhar e já começa a engatinhar, né? Então, a criança... se você colocar ela em pé, ela fica tentando pular, então isso já mostra que ela tem força nas pernas, né? Começa a acompanha mais os objetos e até procurar, pegar. Então, às vezes, você bota ela na posição de prone, bota um objeto, ela vai lá e pega e tenta dar, né? Na verdade, assim, compartilhar brinquedo não é tanto de 9 meses, mas ela já começa a pegar e você toma, ela chora. E está bem atenta ao nome. E por volta de 1 ano, ficar a sustentar, né? Ela começa a se sustentar com apoio, então se segurando em alguma coisa e pode dar os primeiros passinhos e responde ao nome também. E você vê que aí, desculpa, sim, por favor. Você vê que aí tem um espaço de tempo, né? Você falou alguns marcos são de É uma 0 a faixa 3. Você de reforçou 4 muito a bem. 6. Até essa questão, você não pode estar extrapolando esse espaço, Isso, né? Tipo assim, ele tá com
2 meses e não sustentou o pescoço. Então, ainda está no tempo Ainda certo. tem um mês Ainda aí, tem né? um tempo, É. né? Não vamos adiantar as coisas, né, doutora? Exatamente. Eu pergunto até porque, falando da minha experiência pessoal como mãe, a minha filha demorou bastante para engatinhar. Aí eu ficava, nossa, mas já era para essa menina estar engatinhando. Ficava preocupada. Mas, E não é assim, nenhuma leiga, sabe, doutora? Mas fica essa preocupação. do nada, a criança começou a engatear dentro desse prazo, mas e andar também. Eu percebia que o desenvolvimento cognitivo dela era muito mais rápido do que o motor. Então ela demorou para andar, ela demorou para engatinhar, mas aconteceu dentro do tempo. Aconteceu, só que os pais ficam preocupados, né? O contrário de tudo isso que a senhora disse já é motivo para preocupação. Exatamente, que aí são sinais de alerta que a gente vai falar. Isso, por já favor, já. sinais de alerta. Aí, assim, eu acho que seria talvez até a próxima pergunta. Mas não E tem problema. A E que é senhora- uma coisa né, que a Thaís? gente fala muito no nosso dia a dia, né? Porque como realmente aumentou o número de casos de atrasos globais do desenvolvimento, e vamos dizer, o principal deles hoje em dia que a gente fala muito é o transtorno do espectro autista. Então, tem sinais de alerta que a gente tem que chamar atenção. Então, assim, o contato visual da criança. Então, assim, às vezes a gente chama aquela criança 3 meses, 4 meses, 6 meses, e ela não olha. Ela não responde. Então, às vezes, os pais chegam na consulta, doutora, eu acho que ela é surda, eu acho que ela não está me ouvindo. Então, assim, o contato visual, o acompanhar, o sorrir, o imitar, o balbuciar, ba, é esperado para uma criança de 6 meses, 7 meses, 8 meses. E por que ela não está fazendo isso? Então, já deveria estar fazendo isso. Então, assim, o não olhar para os pais, principalmente para os pais. Não que acompanhar tão com o no olho, convívio. né, doutora? Não acompanhar com os olhos, né? O não responder, não atender o chamado, né? Então, são sinais de alerta até os primeiros, vamos dizer, até o primeiro ano de vida que chamam a atenção para algum atraso. Agora, até 1 ano de vida fica realmente difícil a gente dar algum diagnóstico, né? Até, às vezes, diagnóstico incorreto em algumas situações, porque a gente precisa estimular a criança, né? Então, assim, algumas coisas podem fazer com que tenha esse atraso. Então, a falta de não criar vínculo com a criança, a questão de oferecer tela. Então, a gente tem que observar se a criança está atrasada por algum problema neurológico ou porque também a gente não está estimulando da maneira correta. Tá? Mas esses seriam os sinais de alertas principais. Eu quero aproveitar que você está falando sobre isso e perguntar assim, qual a importância da identificação precoce e, como você falou, da intervenção precoce, né? Então, assim, a gente sabe que o cérebrozinho da criança, então, ele desenvolve muito, principalmente nesses 2 primeiros anos de vida. Então, a gente tem várias conexões cerebrais, a gente tem a neuroplasticidade, que a gente vai falar um pouquinho também logo adiante. Mas, então, assim, quanto mais cedo a gente intervir para algum atraso na criança, mais rápido ela responde. Eu sempre brinco assim, a gente compara, uma criança aprender um instrumento musical e um adulto aprender um instrumento musical. Quem aprende com mais facilidade? A criança. Então, a criança tem uma capacidade de reorganização cerebral, né, muito grande. Então, por isso que, identifiquei que minha criança está com 2 anos e ainda não forma frases. Já era para ela estar formando frases, já era para estar falando mais de 200 palavras. O que é que eu vou fazer? O diagnóstico é importante? E vai ser importante. Agora, o mais importante é intervir, é procurar o fonoaudiólogo de forma precoce para que a gente consiga reverter essa situação quanto antes. Agora, tem também a questão genética, ambiental. Isso funciona de alguma coisa? Influencia. Então, assim, toda consulta que eu faço, quando eu converso com os pais, eu pergunto sobre como é que foi a gestação. Teve algum problema? Teve alguma doença? Usou alguma medicação? Fumou? Bebeu? Né? Então, assim, as questões genéticas influenciam. Então, o desenvolvimento neurológico, né, cognitivo, motor da criança é influenciado por tudo isso. Então, o que a mãe fez naquela gestação, como foi uma gestação tranquila, uma gestação conturbada, influencia. Então, fatores genéticos dos pais, então doenças genéticas paternas e maternas, e questões, vamos dizer, ambientais, algum fator do ambiente pode ter interferido na gestação para causar algum atraso no desenvolvimento da criança. Então, fatores genéticos e ambientais interferem diretamente. Laís, rapidinho, antes de você fazer a sua pergunta, eu só queria reforçar uma coisa que a doutora falou, a questão da bebida e do álcool. Sim. A gente pensa que é brincadeira, mas não é, né, doutora? Não é. Influencia. A gente tem que estar atento a isso. Minha filha, você está esperando um neném, não fume. Inclusive, existe uma síndrome que a gente tem, que até foi divulgado nas redes sociais recente, que não é muito falada, mas é síndrome alcoólica fetal. A criança nasce com uma síndrome
que é causada pelo excesso de álcool. Tá? Óbvio, é pelo excesso, a mãe é etilista mesmo. Não é numa festa que ela vai tomar né? um ela vinho, é etilista e pode causar um atraso global na criança, né? Na verdade, bebida, a gente sabe que não deve ser... Pra ninguém, né? Não, durante a gestação, nem um pouquinho, né? Você tá esperando um bebê, seu filho tá crescendo ali dentro, não tem porquê... mas seguindo a nossa linha, Sim. eu queria perguntar como é que as interações sociais e os vínculos influenciam no neurodesenvolvimento? Porque a gente sabe hoje, né, existem estudiosos que falam sobre apego seguro, sobre a importância da conexão e do vínculo dos pais com a criança para o desenvolvimento infantil. Então, eu queria saber como é que isso influencia no neurodesenvolvimento. Então, existe uma relação diretamente positiva, né? Afeto, relações, né? O contato, vínculo, mãe, filho. A gente fala muito da mãe, né? Mas o pai também, a família de uma forma em geral. Estar presente, então, contar histórias para aquela criança, brincar com aquela criança, né? Então, infelizmente, assim, pós-pandemia, mas também... não só a pandemia, mas esse excesso esse mundo digital, computador, celular, televisão. Então, assim, afastaram um pouco essas conexões, entendeu? De tipo assim, a mãe tá ali na criança, tá ali amamentando, mas tá ali com o celular, mexendo. Então, é importante estar presente, Sim, né? Criar aquele momento, brincar com a criança, sentar no chão, botar a criança no chão, né? Então, assim, faz diferença. Então, não é só a parte, vamos dizer... orgânica, de doença, de remédio, de bebida, mas a parte de vínculo, outra, conversar com a criança enquanto ela está na barriga da mãe, então é importante, ela começa a reconhecer. Isso não é lenda, né, doutora? Não é lenda, né? Não. Então, isso é importante para o desenvolvimento positivo, para o desenvolvimento neurológico saudável da criança. Eu percebo, na minha experiência também como mãe, né? Eu converso com a minha filha desde a barriga, ela foi muito desejada, então eu já falava, já conversava com a barriga. E quando ela nasceu, eu costumava falar para ela o que eu estava fazendo. Mesmo ela sabendo que ela não entendia, porque ela tinha acabado de nascer. Eu falava, filha, agora a mamãe vai trocar você. Mas isso eu vou tirar a sua fralda, licença, vou limpar aqui o seu xixi. E aí ela começou a despertar para isso, né? Para fala. Ela falou muito cedo. Então, eu acredito que isso teve também uma contribuição, né? Óbvio que não só isso, mas eu acho que contribui de alguma forma. E falando de vínculo, a forma que eu encontrei para me conectar com a minha filha é através da leitura. A gente também tem uma preocupação com telas. A tela lá em casa é bem restrita. E eu me conecto muito com a leitura. Então, eu sento com ela, leio um livro. E eu percebo que ali é muito mais do que a história do livro. Ela gosta do fato de eu estar com ela, da gente estar junta, lendo. Eu brinco, rio, ela ri também. Então, assim, é importante. Se não for com a leitura, achar outras formas de se conectar, né? Brincar, sentar junto. A gente sabe que no mundo de hoje, corrido, pai trabalha, mãe trabalha, fica com babá, fica com vó, oferece tela. Então, assim, só para vocês entenderem que não é uma coisa... Às vezes eu converso com minhas crianças maiores, né? E eles ficam chateados no consultório. Mas, tia, eu vou ficar só 2 horas por dia? Né? Então, existe recomendação. Sim. A Academia Americana de Pediatria recomenda o quê? Tela a partir de 2 anos de vida. Eu tenho um afilhado, né? Não sou mãe, mas eu tenho um afilhado de 2 anos. Ainda. Eu tenho um afilhado de 2 anos e assim, eu sempre bati muito nessa tecla. Não, mas ele gosta da galinha pintadinha. Mas porque o que eu mais escuto, ele é viciado, não existe. Quem criou o vício? Quem ofereceu. Né? Então, existe uma recomendação. Cada faixa etária tem um tempo limite de tela. E até a gente, como adulto, né? De limitar isso para poder estabelecer melhor os vínculos e as relações sociais, que às vezes fica todo mundo sentado e cada um no seu celular. Né? Doutor, então, limitar é importante. O que seria, então, digamos assim, estresse tóxico? Essa questão das telas também pode ser? Com certeza. Então, a gente aumentou o número de casos de ansiedade, depressão, suicídio, né? A gente teve, eu já tive alguns relatos de criança que quando os pais começaram a retirar as telas, eu vou pegar a faca e vou lhe machucar. Então, assim, não é nada simples, é algo muito preocupante, né? Confundir, às vezes, alguma desordem neurológica pelo excesso de tela. No último congresso que eu fui ano passado, vocês provavelmente já ouviram falar sobre tique, né? Que é algum movimento, nervoso, tipo um tique nervoso. Pelo excesso de TikTok, foi lançado um artigo científico que as crianças estavam tendo tiques, mas não era um tique neurológico, era um tique porque elas estavam imitando os TikTokers.
Então, elas faziam uma simulação. Então, estavam procurando um neurologista, mas não era uma desordem neurológica, era o excesso de tela, que aí você vê os meninos toda hora dançando, fazendo algum gesto, e os pais começaram a se preocupar. Então, assim, não é brincadeira. Então, a gente tem que limitar. A criança tem que brincar. Isso aí. Na minha né? cabeça, Isso aí. na minha cabeça, o estresse tóxico, ele passava, digamos, apenas pela briga dos pais, aquela briga, que aquilo pode também ser. O ambiente que a criança ambiente. vive faz diferença no desenvolvimento dela. Pais Então, carinhosos e tal, né? Isso, assim, claro que as pessoas são diferentes entre si, cada um tem sua forma de dar carinho, né? Cada um tem sua forma de oferecer isso, mas assim, os pais estar presentes. Então, às vezes, o que a gente vê muito acontecendo, assim, eu não estou presente, mas eu dou um brinquedo. Eu não estou presente, mas dou. Que Então, é que ele assim, quer mais. Exato. Como Então, essa às também vezes- não é uma forma saudável da criança ter tudo no tempo que ela quer, na hora que ela quer. As crianças de hoje em dia não podem ser frustradas. Eu não posso dar um não para minha criança. A criança precisa Do ser não. frustrada. É importante para o desenvolvimento dela ter o tédio. Não tenho nada para fazer, que ela vai começar a estimular Criar. a criatividade. Eu percebo, para mim é muito claro a diferença de crianças que têm acesso a telas e as crianças que não têm. Tem diferença Porque as total. crianças que têm acesso, elas são mais impacientes. Sim, Elas são. elas não têm capacidade de esperar, elas ficam logo irritadas. Isso. E a criança que não tem, além de serem mais pacientes, elas têm mais criatividade. Elas inventam, elas vão atrás do que brincar. Mas né? Então, isso é verdade. elas nem precisam de muitos brinquedos. Ela pega uma caixa e transforma aquilo ali na cama da boneca. Né? Ela cria. Porque ela teve a oportunidade para Teve a isso. Mas você dá uma oportunidade. tela, ela fica lá. Já vem tudo passando, pronto, Já vem tudo pronto e é tudo muito rápido. Então, eles não têm. Não precisa Então, pesquisar. Exatamente. Então, assim, reforçando. O pior presente que vocês podem dar para o filho de vocês é um tablet. Não deem. O que deve ter de criança, Adiem, que deve ter de criança, mas doutora. Adiem. Quando entra no meu consultório com celular ou tablet, eu converso educadamente. Tia, desligue, porque agora é hora de conversar com a tia. Né? Porque senão não presta atenção. É. Aí tem problema na escola, aí tem problema de aprendizado. Por quê? Porque prefere ficar no tablet, no Quer celular. resolver seus problemas, marido e mulher, se tranque no quarto, conversem. Não Exato. fique brigando na frente das crianças. E isso atrapalha. Isso atrapalha, né? Fora diversos outros problemas, né? Das telas, obesidade, isso que eu falei, né? Da irritação, Isso, diversos falta de outros atenção. problemas de visão também, né? Tantas outras coisas. Doutora, mas eu queria saber, assim, como é que os pais podem estimular o neurodesenvolvimento saudável? O que é que a gente pode fazer, assim, para estimular positivamente? Então, eu sempre falo muito de brincar, né? A gente fala do estímulo de brincar, da criatividade, leitura, né? Também leitura pequenininho com os filhos e estimular um hábito da leitura. Isso lá em casa, a gente, né? Eu digo que meu pai sempre foi muito chato nisso. E esporte também. Eu acho assim, hoje em dia, com esse aumento de obesidade em crianças e adolescentes, estimular uma atividade física. Então, sair para correr com a criança. Mas não gosta de esporte. Então, assim, o exemplo é a melhor coisa. Então, os pais darem o exemplo. Mas doutora, mas ele é viciado em tela. Mas a pai e a mãe ficam ali em tela o tempo todo. Então, dar o exemplo. Então, participar de forma ativa e sempre conversar com as crianças. Uma coisa que eu estava lendo é assim, às vezes a criança tem alguma dúvida, ou fez alguma coisa de errado, ou precisa resolver algum problema. Então, que os pais conversem com ela e dê opções. Como é que a gente pode resolver isso? Né? Então, estimular dessa forma e conversar e sempre estar presente de forma ativa na vida dessas crianças. Sim. Eu acho que a senhora até já adiantou a pergunta que eu ia te fazer, e vou fazer, sobre a questão das brincadeiras, as coisas lúdicas, né, de contar história. Na minha infância, na da senhora ainda também. Sim, O avô com conta a certeza. história, o pai conta a história. Isso ainda funciona? Isso a gente não vê, funciona e é importante, a gente não vê de forma tão ativa, porque assim, hoje em dia... Como na minha infância, né? Mas na minha eu já tinha mais, assim, às vezes eu disse, meu Deus, mas eu não sou nem tão velha assim, mas eu me assusto com algumas coisas de criança, né? Com algumas coisas eu disse, mas é justamente o que você está falando, tá todo mundo muito impaciente, todo mundo quer resolver tudo, ninguém tem paciência para esperar, não posso ficar sem fazer nada, né? Então, assim, brincar ainda é a melhor coisa que os pais podem fazer para a criança. Mas está perigoso, não pode sair. Mas existe alguma forma de brincar dentro de casa, de chamar um coleguinha, de brincar com um coleguinha em algum lugar seguro. Então, tem como a gente criar
essas oportunidades para a criança. De repente, a gente sentando com a criança e até mostrando para ela a forma como brincar mesmo, né, para que depois ela possa fazer isso sozinha. Porque eu vejo que muitos pais dão telas porque falam assim, mas eu preciso arrumar a casa, eu preciso fazer minhas coisas e não consigo porque a criança quer ficar comigo. Mas a criança pode ser estimulada a brincar só. Né? Se não tiver irmãos, ela pode ser estimulada. Você senta um pouquinho com ela, mostra ela como se brinca, depois se afasta um pouco, volta, se afasta um pouco. Quando você perceber, a criança vai estar brincando só e vai estar criando, né? Enfim, a gente está estimulando dessa forma. Você também já respondeu isso, mas quais outras atividades assim que a gente pode realizar para estimular funções executivas e a linguagem em bebês? Como é que a gente pode estimular a fala, né? Assim, ninguém nasce sabendo, né, essas funções executivas, que é de pensar, planejar, organizar, escrever, né? Então, assim, são funções que vão ser estimuladas no dia a dia pelos pais e até quando a criança entra na escola, né? Do brincar, do desenhar, do construir. Falar em relação à comunicação é conversar com a criança. Então, por que a gente fala, né, de forma negativa de telas? Porque você bota a tela e a criança ela vai ficar ali, parada, ela não vai ter o estímulo da comunicação. Como é que a gente estimula uma criança a comunicar? Conversando com ela, perguntando, né? E a parte de motora, o esporte ajuda nisso. Então, o esporte para coordenação motora, mas ele é meio desengonçado, é destrambelhado, então coloca a criança na natação, ou estimula com música, ou instrumento musical, né? Assim, tudo varia muito de família para família, porque depende de como os pais são também. Por exemplo, lá em casa a gente sempre teve o estímulo de esporte. Então, todo mundo lá em casa faz esporte desde criança, desde pequeno. Mas por quê? Porque meu pai gosta muito de esporte, de atividade física, então a gente faz desde pequeno. Então, o exemplo dos pais acaba sendo a principal forma. Não tem uma forma melhor ou pior, mas tudo, assim, sempre que a gente consegue tirar essa questão digital de telas e estimular a criança de forma olhando, comunicando e brincando, é muito mais eficiente. Doutora, veja bem, o seu pai é médico, né? Tem o pai do Zé, que é pedreiro, o pai do João, que é marceneiro, o pai do Carlos, que é motorista de ônibus. Todos esses profissionais, eles chegam em casa no final do dia estressados. O médico, às vezes, não conseguiu realizar aquilo que queria com o paciente. O pedreiro não fez a obra. Enfim, todo um estressado, brigou com o patrão, tal. Aí, quando chega o filho, quer conversar. Aí disse, mas eu estou muito cansado. Aí a mãe disse, meu filho, deixe seu pai descansar. Você não viu que seu pai passou o dia inteiro hoje no consultório? Seu pai hoje teve que levantar não sei quantas paredes. Seu pai ficou no volante não sei quanto tempo. E aí o pai acaba gostando daquilo. Até que ponto isso... Então, eu sempre digo assim, ser pai, ser mãe, exige tempo, exige dedicação. Com certeza. Então, assim... Não é só o provedor, né? Não é só o provedor. Então, assim, eu sou o pai e pago tudo. Mas e o contato com aquela criança? Tá fazendo as coisas com aquela criança? Infelizmente, o dia a dia da gente é corrido, é estressante, tem coisas... Mas, assim, se escolheu por opção ou não ter um filho, tem que... Teve o filho. Teve não o adianta filho. quem foi então, o assim, não é o Carlos Lois que esperou tanta filhinha dela, graças a Deus. Tem que ter uma dedicação e um apoio. Porque, assim, se a gente não fizer, vamos dizer, coisas básicas agora, futuramente aquela criança, adolescente, pode dar um trabalho pra gente no futuro. Com ansiedade, com depressão, com tentativa de suicídio, ou porque se frustrou, porque não teve o pai ou não teve a mãe presente em andar por determinadas caminhos situações. que não deveria ter andado. Exatamente. Né? Então, assim, se a gente não tiver nossa base, o pai e a mãe ali para estar orientando a gente corre o risco do futuro de ter um problema maior. Né? Então, por isso que esse vínculo, esse contato, esse afeto, a gente fala muito de afeto, é importante. Mesmo que diga assim, seu pai chegou tão cansado, filho, como é que foi seu dia? Isso, um beijo, conversa. uma carinho, para o menino saber que o pai está ali, né? Exatamente. É importante. A conexão, né? Eu acho, e o afeto isso, fazem toda a diferença. É essa, exatamente. Conexão. Falando em pais e mães, como é que a parceria entre pais e pediatras pode contribuir para esse acompanhamento do desenvolvimento infantil? Então, assim, como eu falei no começo, então a gente não trabalha só. Então, assim, eu sou neuropediatra, sou eu que vou coordenar tudo. Não. Então, assim, eu gosto muito desse trabalho interdisciplinar. Então, eu converso com o fonoaudiólogo da criança, eu converso com o pediatra da criança. Então, às vezes, o pediatra encaminha, quer tirar uma dúvida. Então, assim, cada um tem uma parte importante ali
que o objetivo final é o melhor desenvolvimento daquela criança. Então, assim, eu digo que eu não trato a criança, eu trato a família, né? Porque no consultório a gente recebe o pai, a mãe, a tia, a irmã, e todo mundo está ali para ajudar, para buscar uma solução, para buscar um suporte. Então, a gente dá um suporte médico, mas a gente que dá um suporte psicológico também, conversando e orientando aquelas famílias, sugerindo. Então, assim, o pediatra, ele vai fazer o papel dele de acompanhar aquela criança do nascimento até, sei lá, adolescente, pré-adolescência, né? Até perto dos 19 anos, mais ou menos. A A senhora gente tem umas bota criancinhas de 19 anos, não tem? Tem uns crianças grandes aí. Então, o pediatra vai acompanhar, é aquilo que eu falei, ninguém vai de cara para o neurologista infantil, então, geralmente é encaminhado de algum outro especialista. Então, o pediatra vai acompanhar esse desenvolvimento da criança e se alguma coisa estiver fora do padrão, ele vai encaminhar. Então, é importante a conversa entre o pediatra, entre os pais, como cuidar daquela criança em casa, o que a gente pode orientar, e do neurologista infantil, para que flua da melhor forma, assim como a equipe interdisciplinar. Fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, né? Então, todos são importantes nesse contexto. Doutora, a questão da neuroplasticidade. Primeiro, que palavrão é esse? E segundo, a importância para a primeira infância. Então, a neuroplasticidade, ela é justamente a capacidade que o cérebro tem de se transformar, de aprender experiências novas. Né? Então, quando a gente fala assim, para a gente saber se tem um desenvolvimento neurológico atrasado para a idade, a gente precisa saber o normal. Sim. E o que é importante dessa neuroplasticidade? Então, esses primeiros, vamos dizer, 1000 dias da criança, que é da concepção até o 2º ano de vida, o cérebro está fazendo... Concepção. É da concepção. Concepção. A gente fala da concepção. Não é o nascer. Não, é concepção. Ao nascer, ele já tem 9 meses. Exatamente. Que ele já passou 9 meses na gestação, né? E aí, o cérebro faz várias conexões. A gente fala mais de 1 milhão de conexões cerebrais até o 2º ano de vida. Então, são conexões que são formadas e vão depender, essas conexões novas e as antigas, que a gente chama de poda neuronal, que são cortadas, varia de acordo com a experiência da criança. Então, assim, a criança está na fase do neurodesenvolvimento, ela, vamos dizer, ela está aprendendo a sentar e engatinhar. Então, assim, a parte... Tentando explicar de forma leiga para vocês entenderem. Então, assim, ela não vai precisar mais da parte de controle cervical, porque ela já tem. Sim. Então, o cérebro corta aquilo. É a poda neural. Eu ia perguntar isso sobre a poda Então, neural. aí ela já vai para outra parte, que é de sustentar e andar. Então, ela vai cortando conexões antigas que não são usadas mais. E vai criando as novas. Então, isso e a neuroplasticidade. Vamos dizer, aconteceu... A mãe teve uma intercorrência na hora do parto, ele sofreu uma hipóxia, que a gente chama, falta de oxigênio. Então, assim, isso quando a gente fala assim, quando a gente vê isso em criança para ver isso em um adulto, a criança se reorganiza muito rápido. Então, isso é a neuroplasticidade. A gente tem neuroplasticidade para o resto da vida, mas a gente não compara uma pessoa de 50 anos com uma criança de 2 anos. Claro. Então, a criança tem capacidade de se recuperar rápido. Isso que é a neuroplasticidade, é a plasticidade do cérebro em se reorganizar numa situação adversa. Você já falou um pouco, mas eu queria saber um pouco mais sobre como ocorre o processo da poda neural e qual a importância dela para o neurodesenvolvimento. Então, assim, a poda neural, ela vai acontecendo nesse período de neurodesenvolvimento, né? 1 ano, 2 anos de vida, baseado nisso. Então, as habilidades que a criança vai adquirindo vão sendo formadas novas conexões e as antigas que não estão sendo usadas são podadas. O cérebro descarta, né? O cérebro descarta porque não está usando, não tem necessidade. Aí o que acontece numa criança, às vezes, com autismo ou com déficit de atenção e hiperatividade? Essa poda neural é desorganizada. É feita de forma incorreta. Então, a criança que já era para estar com 2 anos falando frases simples, não fala. Porque essa poda neural não foi feita. Sim. A gente não sabe ao certo o motivo disso ainda, né? A gente tem suspeitas, fatores genéticos, ambientais, mas a forma da poda neural acontecer de forma incorreta é um motivo da criança ter um atraso do desenvolvimento. Agora, como é que se dá a questão da formação, doutora? Eu estou dando até uma coladinha aqui, de conexões neurais no cérebro do bebê e qual a importância das experiências nesse processo? Então, as conexões cerebrais, ela se dá de forma gradual e progressiva da concepção. Então, assim, a gente fala de embriologia. Então, o sistema nervoso central da criança já é formado desde a concepção, vai formando, né? A gente tem as camadas, né? Do cérebro que vão sendo formadas ao longo da concepção até a criança nascer. Então, neste momento, as conexões nervosas já estão sendo formadas, né? E a outra pergunta foi
Das experiências. Das experiências, tá. Então, assim, aí vamos comparar duas crianças. Eu tenho uma criança de 1 ano e meio que está ali sentado assistindo Galinha Pintadinha a manhã toda. Sim. Eu tenho outra criança de 1 ano e meio que está ali com o pai, com a mãe brincando, ou quer que seja com a avó ou com a babá. Então, vai ter diferença nesse desenvolvimento? A experiência que essa criança vive vai ser diferença para o desenvolvimento? Ou se morar num local onde ela possa correr na rua, ela correndo na rua também? Vai. Então, é isso que a gente fala. A importância do convívio, da socialização, de interagir com outras crianças, né? Até escola. Eu falo que a escola é muito importante, né? Às vezes, as mães ficam adiando, né? Doutora, mas ele está demorando a falar, vou colocar na escola, ele ainda não sabe falar direito, mas coloque na escola, porque a escola vai estimular essa fala, né? Os então, coleguinhas, a escola vai brincar, então, né, tá naquela fase de infantil, berçário, às vezes os pais têm que colocar por alguma situação ou outra, né? Então, assim, esse estímulo também é importante. Né? Doutora, antes da gente finalizar, eu queria só puxar um assunto aqui, e que você falasse um pouquinho sobre isso, do cuidado que os pais têm que ter ao procurar um profissional para avaliar o seu filho, porque eu vejo hoje muitos casos de diagnósticos precoces e errados, né? E que isso prejudica a criança, né? Se a criança corre demais, ela é hiperativa. Se a criança não fala, ela é autista. Então, assim, a gente precisa ter um cuidado, né? E até os pais mesmo, de não ficarem procurando, óbvio que tem que ficar atento, né? De acordo com essas informações que você passou, mas de não ficar procurando tanto problema, porque às vezes é uma característica da criança. Exatamente. Né? Então, assim, fica naquela angústia dos pais de receber um diagnóstico ou de dar um rótulo, porque ele é danado demais. Então, eu já recebi algumas crianças no consultório de 2 anos, 3 anos. A gente não pode dizer uma criança de 3 anos é hiperativa, ela não tem nem idade ainda para esse diagnóstico. Então, assim, quando a gente procura, quando a gente está na dúvida da criança ter algum atraso ou não, vamos dizer, o primeiro profissional é o pediatra. Então, a gente estava conversando sobre isso de ser pediatra ou, então, neurologista infantil, né? São coisas diferentes. São coisas diferentes. A senhora é pediatra e neurologista, mas a senhora só faz neuropediatria. Se alguém chegar, doutor, eu estou com... Não, mas você vai colocar... eu não cuido da parte de amamentação, mas eu não cuido da parte de introdução alimentar. Então, essa parte eu não faço, mas não é minha atuação. A senhora encaminha para o colega. Eu não vou orientar porque eu não sei orientar. Então, vou me encaminhar para o especialista. Então, assim, é importante que procure o especialista. A gente sempre fala assim, para ser especialista, a gente tem que ter um RQE, é o registro da especialidade. E, infelizmente, com o aumento da demanda, né, como aumentou muito o número de procuras por neuropediatra ou psiquiatra infantil, acaba que o pai ou a mãe no desespero vai para qualquer um que eu digo no sentido médico, que às vezes não é especialista. E a pessoa que não formou naquilo, que não treinou para aquilo, não sabe. Até a gente que é especialista, às vezes fica na dúvida de algum diagnóstico, porque às vezes tem casos difíceis. Então, aí me preocupa muito com o superdiagnóstico e diagnóstico incorreto, porque qualquer alteração na criança já diz que é um transtorno. E a gente precisa de critérios. São critérios que são avaliados e que, às vezes, nenhuma primeira consulta eu consigo avaliar. Né? Não é tão fácil assim. Então, é importante buscar o especialista. Então, eu sempre oriento os pais. Qualquer especialidade tem que ter registro da especialidade no CRM. Se não tiver, não é especialista. E a gente pode pesquisar isso, né? Isso. No site do CRM, todo mundo tem acesso. É só você botar lá o CRM do médico, o nome do médico, que vai aparecer. Se ele é clínico, se ele é pediatra, se ele é neuropediatra, se ele tem ou não especialidade. Porque se não tiver, não é o profissional capacitado para cuidar daquela criança. Doutora Ana Gabriela, eu gostaria, eu também, Laís, nós, né, Laís? E o próprio Tribunal de Contas, né? Nós gostaríamos de agradecer muito a senhora por essa entrevista tão esclarecedora, sabe? De uma importância tão grande, né? E que mais e mais pessoas possam ter acesso a isso que a senhora falou. Porque alguém pode dizer assim, mas eu não tenho dinheiro para pagar um pediatra ou um neuro, eu não tenho dinheiro para pagar um plano. Mas a Previdência está aí, com todos os seus problemas, com todo o INSS está aí para tratar desses assuntos, sabe? Né? Então, se a senhora tiver mais alguma coisa para colocar, por favor, fique à vontade. Não, agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui, porque realmente, assim, é um assunto do nosso dia a dia e que realmente eu me preocupo muito com esse desenvolvimento neurológico infantil, né? E que, assim, os pais podem fazer muito pelaquela criança. Então, esse afeto, esse cuidado, esse brincar, não deixar isso de lado, né? Então, eu acho que é muito importante. Então, acho que é um assunto
muito importante, muito em dia, que vai fazer muita diferença. Eu falei na vida das INSS, mas é o crianças. SUS, na Sim, verdade. é É o o SUS, SUS, né? SUS. Eu queria passar agora para a Laís, que é membro dessa comissão, né, Laís? São 11 pessoas, né? Somos em 11. 11 isso. membros, para que você pudesse encerrar falando da importância dessa comissão. Você já falou no começo, mas eu gostaria, por favor, que você reforçasse sobre a importância dessa comissão. Tá. Mais uma vez, queria agradecer vocês dois por esse episódio. Eu acho que foi um episódio muito esclarecedor, né, especial, porque é um tema realmente relevante. Nós da comissão estamos preocupados com essas questões relacionadas às crianças de 0 a 6 anos, porque a gente sabe que é um período muito importante para o desenvolvimento infantil e que realmente, se tiver uma atenção, a atenção que deve ter, né, a criança pode se desenvolver plenamente. E é isso que a gente quer, né? Então, mais uma vez, essa ação é uma ação especial para o mês de agosto, que é o mês da infância. E, em nome de toda a comissão do Tribunal de Contas, do Ministério Público de Contas, eu convido vocês a assistir os outros episódios. São todos os temas relacionados à primeira infância e todos com profissionais capacitados, então vale muito a pena assistir. Agradeço por ter assistido até aqui e até a próxima. Obrigada. Muito obrigado, Laís. Muito obrigado, doutora Ana. Obrigada. Então, pessoal, nós ainda temos mais episódios, viu? Nos aguarde, que a gente volte e até a próxima também.